O tema de hoje é um tema muito polêmico, mas nós temos que ensinar o nosso povo a verdade. Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Aleluia. Há um só batismo. Diga a pessoa que está do seu lado: há um só batismo. Que é o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, que é o batismo do Espírito Santo. O resto, não perca tempo. Eu disse que não perca tempo com o batismo nas águas. Preocupa-se em receber o batismo do Espírito Santo, que é o batismo válido. Bispo, a Bíblia fala que João Batista ele batizava. João Batista ele batizava, era a missão dele. Ele foi dito por Deus para preparar o caminho para a vinda de Jesus. E o que Jesus me disse para fazer? Ele não me disse para eu batizar as pessoas nas águas. Está escrito onde? O sítio onde diz: vão, batizar as pessoas nas águas. Está escrito onde? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Diz assim a Bíblia: enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Essa foi a pergunta do Paulo. Por quê? Porque Paulo sabia que há só um batismo. E esse batismo chama-se batismo com o Espírito Santo e com fogo, que é dado a todos aqueles que creem na palavra de Deus. Lembra-se, crer em Jesus é viver como Jesus viveu. Crer na palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. E ele perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o batismo com o Espírito Santo? Escuta o que os cristãos disseram. Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. Responderam: povo de Deus, você não sabe que existe batismo com o Espírito Santo. Você só vive à procura de batismo nas águas. O mesmo batismo que o Batista, João Batista, fazia. É o que te preocupa. Você vai andando de igreja em igreja à procura de batismo. Uns já foram batizados 3 vezes, outros 4 vezes. Cada igreja onde você entra, chega o dia do batismo, você se entrega para ser batizado. Até quando? Até quando? O Paulo perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Porque crendo que se recebe. Quando você crê,
em Deus, em Jesus, o Nazareno, quando você crê na palavra de Deus, automaticamente você recebe o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque crer é obedecer. Crer é andar como Jesus andou. Crer é fazer o bem. O Paulo perguntou aos cristãos: quando vocês creram, vocês receberam? E os cristãos disseram: olha, nós nem sequer sabíamos que existia o Espírito Santo. Por quê? Porque João Batista não falava do Espírito Santo. O que João Batista falava? Vamos lá ver. Então Paulo disse: João Batista, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel, escuta isso. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. O João Batista, a missão dele era batizar as pessoas nas águas e preparar o caminho para a vinda de Jesus. E quando ele batizava, ele ensinava o povo, dizia que vocês têm que crer naquele que há de vir depois de mim. Creiam nele. Creiam nele. Creiam nele. Ele dizia que eu vos batizo com água, mas há quem virá depois de mim, que é mais forte que eu, até que não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Este vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Há um só batismo: Espírito Santo e fogo. O João Batista, ele ensinava as pessoas. As pessoas se arrependiam, iam ter com ele, ele batizava. O batismo significa, estou a falar do batismo nas águas, significa confissão pública que você se arrependeu. A minha pergunta é: você quer confessar publicamente que se arrependeu? Ou quer confessar a Jesus que se arrependeu e fazer o bem? Muita gente vai para as águas só para tomar banho. Aleluia. Você vai para as águas só para tomar banho. Os pastores que gostam de dar banho também levam vocês para as águas. Oh, que cambiça. Só falta colocar sabonete. É o que falta. Primeira de Pedro 3:21. Rapidamente. Diz assim: aquela água representava o batismo que agora salva você. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é um compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Leia a sua Bíblia. Vamos ver outra versão. 3:21. 21. Isso é o que o batismo retrata para nós. No batismo, mostramos que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo. Não porque nossos corpos são purificados pela lavagem com água. Não porque os nossos corpos são purificados pela lavagem das águas. Quando você entra no mar, no rio, sei lá onde for, ou num batistério qualquer, você está lavando o seu corpo. O batismo nas águas
Hoje se tornou uma tradição, se tornou uma religião. Hoje é ato religioso. O batismo nas águas hoje é uma tradição. Em alguns lugares você não pode participar da Santa Ceia porque você não foi batizado. Por outras palavras, não pode participar na Santa Ceia porque você não lavou a sujeira no corpo, não tomou banho. Repita, minha irmã. 21. Isso é o que o batismo retrata para nós. No batismo, mostramos que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo. Não porque nossos corpos são purificados pela lavagem com água, mas porque ao ser batizados, estamos nos voltando para Deus e pedindo que Ele purifique os nossos corações do pecado. Povo de Deus, há um só batismo com o Espírito Santo. Não se preocupe com o batismo nas águas. Não olha para o batismo nas águas. Não tenha fé no batismo nas águas. O batismo nas águas hoje tornou-se uma tradição. O batismo nas águas está ultrapassado. Da mesma forma que a lei de Moisés era homem de Deus, mas ele dizia: quem com faca mata, com faca morre. Olho por olho, dente por dente. Não era assim o tempo de Moisés? Hoje estamos na graça. Quando alguém te provoca, você não reage. Hoje estamos na misericórdia. Hoje é a época da graça. Hoje é a época do perdão. Aleluia! Aleluia! Antigamente, quando encontravam uma mulher ou um homem cometendo adultério, o que é que faziam? Apedrejavam os dois. A Bíblia diz que trouxeram uma mulher que fora encontrada em flagrante delito. Ato do adultério. Os fariseus, os mestres da lei, chegaram e disseram: Senhor, encontramos esta mulher num ato de adultério. Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Jesus olhou para eles, continuou a escrever no chão e disse para eles: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E continuou a escrever no chão. Aleluia! A Bíblia diz que começaram pelos mais velhos a sair. Fugiram da presença de Jesus. Depois de algum tempo, Jesus levantou a cabeça, só viu a mulher e perguntou: onde é que estão os seus acusadores? A mulher disse: eles se foram embora. E Jesus disse: nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Nós estamos na época da graça, na época da misericórdia, onde quando alguém faz-te o mal, você paga o mal pelo bem. Não estamos na época de Moisés, onde quando alguém fazia-te mal, você tinha que fazer o mal também. Isso está ultrapassado. Estamos na graça, estamos na misericórdia. João Batista batizava as pessoas nas águas, mas ele ensinava que há de vir alguém que é mais poderoso que ele, que vai batizar as pessoas no Espírito Santo e no fogo. E a partir dessa altura, quando Jesus chegou, quando o Espírito de Deus chegou,
no Atos dos Apóstolos, depois de Jesus ter ido embora para os céus, ele diz que não vos deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador. E quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas na Judeia, tanto em Samaria, até aos confins da terra. Você só recebe poder se descer sobre si o Espírito Santo. Logo, há um só batismo, uma só fé e um só Senhor. Esqueça o batismo nas águas. Diga glória a Deus. Quem está a entender a mensagem? Efésios capítulo 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Diga comigo: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Aleluia. E esse batismo chama-se batismo com o Espírito Santo e fogo. É esse batismo que te dá a garantia que você pertence a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a marca da propriedade. Se você não tiver o Espírito Santo, você não pertence a Deus. Aleluia. Versículo 6 diz assim: e há um somente Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Leia a sua Bíblia. 4, 5, 6. Versículo 4. Nós somos todos membros de um só corpo. Temos o mesmo Espírito e uma só esperança. Que Espírito é esse? Espírito de Deus. Para a qual todos fomos chamados. 5. Há um só Senhor. Um só Senhor. Uma só fé. Uma só fé. Um só batismo. Um só batismo. 6. Um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e em todos nós, agindo por meio de todos nós. Leia a sua Bíblia. Vamos ouvir a outra versão. Há um só corpo e um só Espírito, como também vocês foram chamados numa só esperança. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos, que está em todos. Povo de Deus, você precisa de nascer de novo. Nascer de novo significa nascer do Espírito. A Bíblia diz que o nascido do Espírito é Espírito e o nascido da carne é carne. Nasça de novo. Você tem que nascer de novo. Tem que nascer do Espírito. Você tem que passar a obedecer. Obedece a palavra de Deus. O batismo com o Espírito Santo acontece quando você recebe imposição de mãos de alguém que tem Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo acontece quando você pede a Deus, mediante a obediência. Porque a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Se você pedir: Pai, me batiza com o teu Espírito, Ele vai te batizar. Peça com fé, sem duvidar. O batismo com o Espírito Santo acontece quando você crê na palavra de Deus. Quando você
obedece. Porque crer significa obedecer. Crer significa andar como Jesus andou. Diga glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ele disse, então, ele disse, vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, escuta isso, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e ser batizado, porque há um só batismo, a Bíblia se refere ao batismo com o Espírito Santo, será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia! Há um só batismo, batismo com o Espírito Santo. Por isso que o Paulo perguntou, quando vocês creram, receberam o Espírito Santo? E aqui a Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será o quê? Condenado. Não está a dizer que quem crer e for batizado nas águas. Não. Quem tinha a missão de batizar as pessoas nas águas era o João Batista. Mas mesmo ele ensinou ao povo que, olha, há de vir outra pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus, que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele sempre ensinou isso. Por outras palavras, ele estava a dizer, esse batismo que eu estou-vos a fazer, estou-vos a preparar. Mas o verdadeiro batismo é aquele que ainda vem. Vem com Jesus. Vem com Jesus. É o batismo do Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus ressuscitou, ele deu uma missão aos seus discípulos, aos apóstolos. Vão, preguem. Lê lá, versículo 15. Escuta o que Jesus disse aos apóstolos. Hoje os apóstolos somos nós. Hoje os apóstolos somos nós que pregamos a palavra dele. Escuta a missão que ele nos deu. Versículo 15. Então disse-lhes, vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. 16. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Já ouviram isso? O que é crer? O que é crer? A Bíblia diz o quê? O que é crer? Obedecer, andar com Jesus. Localiza, está no 1 de João. O que é crer? Crer é andar como Jesus andou. Isso é que é crer. E quando você anda como Jesus andou, você recebe o Espírito Santo. 1 de João 2,6. Qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. 7. Não, só 6. Qualquer um que diz que é servo de Cristo, qualquer um que diz que crê em Cristo, qualquer um que diz que tem fé em Cristo, qualquer um que diz que acredita em Cristo, deve andar como Jesus andou. E se você anda como Jesus andou, você vai receber o Espírito Santo. Aleluia! Vamos voltar para Lucas, para Marcos. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Repita, minha irmã. Marcos 16, 15. Escuta. Versículo 15. Então disse-lhes, vão ao mundo inteiro e preguem a boa nova a todas as pessoas. 16. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Continua.
17. E aqueles que crerem utilizarão a minha autoridade para expulsar demônios e falarão em novas línguas. Povo de Deus, é esse o trabalho que Jesus nos mandou fazer. Ir a todo mundo, pregar a palavra. Quem crer e for batizado no Espírito Santo, será salvo. E aquele que crer vai operar sinais, maravilhas e prodígios. Eu vou ler o versículo 17. Diz assim: aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres. Povo de Deus, crer é ter o Espírito Santo. Você não tem como expulsar um demônio, não tem como orar, curar as pessoas, se você não tiver o poder do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Samaria, na Judeia, até os confins da terra. Você só pode abençoar as pessoas, curar as pessoas, libertar as pessoas dos demônios, se você tiver o Espírito Santo. Você só pode parar com uma hemorragia se você tiver o Espírito Santo. Se você não tiver, você não consegue fazer isso. Aleluia, aleluia. E nós fomos dito: aos que creem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Você só pode fazer isso se você for batizado pelo Espírito Santo. É o Espírito que dá esse poder. Aleluia. A nossa missão como bispos, como pastores, como apóstolos, não é te levar para Jordão, não é te levar para ir dar banho. A nossa missão é pregar. A nossa missão é crer. A nossa missão é expulsar demônios, é abençoar, é curar os enfermos, é ressuscitar os mortos. Essa é a nossa missão. E Deus nos deu poder para isso, através do batismo com o Espírito Santo. Mateus 28, 16. Então os 11 discípulos partiram para a Galileia e foram para o monte onde Jesus tinha dito que eles o encontrariam. 17. Lá eles o encontraram e o adoraram. Mas alguns deles não estavam convencidos de que era realmente Jesus. 18. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Toda a autoridade nos céus e na terra foi entregue a mim. 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Escuta isso. É a ordem que nós fomos dados como homens de Deus. Vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nunca é batizar nas águas. Aleluia. Nós não fomos ditos para vir batizar as pessoas nas águas. A nossa missão foi batizar as pessoas. Primeiro, ir para todo mundo e pregar a palavra, anunciar o Evangelho, fazer discípulos e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é que é o batismo que Jesus reconhece. Há um só batismo, uma só fé,
e um só Senhor. A ordem para a igreja é fazer discípulos, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Continua. Versículo 20. E ensinando esses novos discípulos. Ensinando! O povo de Deus, isso é muito forte. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Ensinando os novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. Você ouviu o demônio o que disse acerca da irmã? Disse, aqui, nesta igreja, ela consegue o quê? Quem se lembra? Quem se lembra? Hã? Consegue o quê? Consegue? Ouvir e guardar. Vocês não ouviram isso? Hã? Aqui, nessa igreja, ela consegue ouvir. Porque onde ela andou, estava muito emocionada. Mas agora, ela se concentra, consegue ouvir, consegue guardar. E consegue obedecer. Consegue ver de que, de facto, está-se a pregar a palavra. É isso que Deus mandou nos fazer. Repita o que Deus mandou nos fazer. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. E ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. A obedecer a todas as ordens. É minha missão te ensinar a obedecer. Quando você obedece, você recebe automaticamente o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Repita, ensinando a obedecer. Ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Escuta isso. Jesus só vai estar comigo se eu fizer aquilo que Ele me mandou fazer. Aleluia. Que é ir, pregar, fazer discípulos e ensinar as pessoas a obedecer, batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele estará comigo e vai me proteger. Se protege a mim, protege a vocês. Ele protege aquele que obedece. Eu estou aqui para te ensinar a obedecer. Aleluia. Não estou aqui para te levar para a praia para te batizar. Não. Porque não é isso que Jesus me disse para fazer. Jesus me mandou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele batismo que você recebe na praia é tradição. Até te mergulham 3 vezes, né? Diz assim, Pai, Filho, Espírito Santo. Não é esse batismo que Deus está dizendo. Há um só batismo. Há um só batismo. Há um só batismo. Que se recebe quando você crê. Por isso que Paulo perguntou, quando vocês creram, receberam o Espírito Santo? Quando vocês creram? Olha, volta para lá. 19. Atos dos Apóstolos 19. Volta para lá. É muito profundo. É muito profundo isso. Atos dos Apóstolos 19. Começa do 1. Isto é muito profundo. Eu quero que você pense bem nisso. Medita nisso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Lê. 19, 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajava pelas regiões altas da província da Ásia e chegou a Éfeso, onde encontrou diversos discípulos. 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? O
O que essa pergunta sugere? Povo de Deus, vamos falar. O que essa pergunta sugere? Repita a pergunta. 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Perguntou Paulo. O que essa pergunta sugere? O que está por detrás destas palavras? O que você encontra nas entrelinhas? Já estou a falar demais. O que está escondido atrás destas palavras? Entrelinhas significa estar por detrás, estar dentro das palavras. Uma palavra de falar muitas coisas. Chama-se entrelinhas. O que está por detrás disso? Repita a pergunta. 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quer dizer, por outras palavras, que você só recebe o Espírito Santo quando você crê. E quem crê é aquele que vive como Jesus viveu. É aquele que anda como Jesus andou. Quem crê é aquele que obedece. Aleluia! Aleluia! Quem crê é aquele que respeita. Aquele que tem fé. Aquele que obedece. É aquele que crê. Este povo me ama pela boca, mas o coração está longe de mim. Crer é obedecer. Você só diz, eu creio em Deus. Até o diabo crê, estremece. Você só diz que crê em Deus, mas não obedece. Crer é obedecer. Repita a pergunta. Versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Lê a outra Bíblia. Vamos ouvir como é que está formulada essa pergunta. Versículo 2. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Continua? Eles responderam: Ah, nós nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. olha, é o que existe nas igrejas. Igrejas cheias de pessoas. Igrejas cheias de pessoas, mas não tem o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Igreja cheia de pessoas, mas não tem o quê? Espírito Santo. Igreja grande, com templos bonitos, templos espalhados por todo o mundo, mas não tem o Espírito Santo. Mas tem pessoas lá dentro. Tem pessoas lá dentro que de 3 em 3 meses fazem caravanas para irem batizar as pessoas nas águas. E o Paulo perguntou: quando vocês creram, receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Aleluia! Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Continua. Não, responderam. Nós nem sequer sabíamos que existe o Espírito Santo. Nem sequer sabíamos que existe o Espírito Santo. Versículo 3. Neste caso, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. Paulo perguntou: mas que batismo é esse que você recebeu? Se for um batismo que não é do Espírito Santo, que batismo é esse? Por que ele fez essa pergunta? Porque ele sabia que só existia um batismo. Ele perguntou: que batismo é esse que vocês receberam? Continua. O batismo de João Batista. O batismo de João Batista. É esse batismo que todo mundo recebe hoje, de João Batista.
que é entrar na praia, entrar na piscina, tomar banho, ou ranhil. Você entra ladrão, sai ladrão ao quadrado. Entra mentiroso, sai mentiroso ao quadrado. Por que você recebeu 2 batismos? Foi batizado 2 vezes por quê? Até perguntam, você que quer renovar o seu batismo? Nunca ouviram isso? Nunca ouviram essa pergunta? Povo de Deus, nunca perguntaram essa pergunta? Você que quer renovar o seu batismo, de repente você foi batizado há 3, 4 anos, mas você entrou em pecado e acha que agora você tem que renovar o batismo. Onde é que você já viu isso? Isso é entretenimento. Só está entretendo. Você e eu, pastor, eu quero renovar o meu batismo, porque eu fui batizado há 5 anos, e nesses 5 anos eu fiz muita bobeira, e eu quero desta vez, desta vez, ou é ou não é. E você vai para lá, te levam, te metem na água. Entra um ladrão, sai ladrão e meio. Diz, vai. 2 dias depois você volta a pecar. Epa, mas como, pá? Antes de ontem fui batizado, hoje voltei a pecar. E tomar. Tem que esperar outro batismo daqui a 3 meses. Há um só batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Continua. Versículo 4. Então Paulo mostrou-lhes, escuta, que o batismo de João era um batismo de arrependimento, e também disse-lhes, eles deviam prosseguir e crer em Jesus. Está ouvindo isso? E também disse-lhes que eles deviam prosseguir e crer em quem? Em Jesus. Quem crê, recebe automaticamente o batismo. Repita. Versículo 4. Então Paulo mostrou-lhes que o batismo de João era um batismo de arrependimento, e também disse que eles deviam prosseguir e crer em Jesus, aquele que João disse que viria depois dele. Versículo 5. Logo que eles ouviram isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Foram batizados no nome do Senhor Jesus. Receberam o verdadeiro batismo. Como? Continua. Versículo 6. E depois, quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles. Quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles. O que isso sugere? Sugere que você recebe o batismo do Espírito Santo quando as mãos de alguém que tenha Espírito Santo são impostas sobre si. Você recebe. Repita. Versículo 6. E depois, quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. O que é receber o batismo com o Espírito Santo? Já sei. É falar em línguas. Quem é você que fala em línguas? Um dia vamos falar disso. Falar em línguas. É outro mistério que existe nas igrejas. Povo de Deus, o pastor está ali a orar. Vamos falar em língua, povo de Deus. Vamos falar disso no próximo domingo. Falar em línguas.
Você vê as pessoas já falam, não iva. É a língua do Espírito Santo essa. Povo de Deus, vamos. O pastor até chega, impõe as mãos, diz, fala em línguas, está a dar demônios, está a dar demônios. E você começa a falar em línguas. Outros, porque a vizinha está a falar em línguas, ela também fala. Nisala no shilano. Libarakanta la barashila barakanta la wasala hora barakanta la povo de Deus, cuidado com línguas. Cuidado com línguas. A Bíblia diz, quando fala um, os outros calam-se e provam as palavras. Da mesma forma que a língua prova a comida. Quando um fala, outros devem calar-se. Ti, não há barulho. Agora suponha, eu estou a pregar, suponha, é para te atrapalhar. O Espírito de Deus é organizado. Diga à pessoa que está do seu lado, o Espírito de Deus é organizado. Não tem como falar 2, 3, 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Fala um de cada vez. É o que a Bíblia diz. Nós vamos falar desse assunto no próximo domingo. Vamos te abrir os olhos. Cuidado com as línguas. Porque há muita gente que gosta de falar em línguas. Mentira ou verdade? Quem gosta de falar em línguas? Quando fala em língua diz que sou santo, né? Quando você fala em língua, as pessoas pensam que você é santo. Fala em língua, depois comete a sua embetana, só o que é. Quando acaba o culto, 5 minutos antes de acabar o culto, já está no WhatsApp, está o WhatsApp para namorado. Já estou quase. Bastava falar em línguas agora. Mas boa com uma língua lá. Onde é que vem? Onde é que vem? Você sabe o que você está falando? Sabe o que está falando? Sabe o que você está falando? Hava um ano burro catela é China. A Ustibio. Diz que estou a falar em línguas. Burro catela é China. Se tivesse chinês aqui, eu estou bugo teu, acho que nunca viu. Diga glória a Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado, irmão, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, que é o batismo com Espírito Santo e fogo.